Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Amanda. Retomando, então, a sessão do período da tarde, do dia 19 de janeiro, a gente vai passar a julgar aqueles processos, 3 processos da parte da manhã, que não conseguimos vencer dentro do tempo, tá? Então, a gente começa com o item número 5, relatora conselheira Luciana, Sanalá Confecções Limitada. Com a palavra, a relatora. Trata-se de recurso voluntário, interposto contra o acordo, por unanimidade, voto julgando procedente de manifestação de inconformidade, e manteve as exigências de imposto de renda, contribuição PIS e COFINS, acrescido de multa de 75% em juros de mora no ano calendário de 2004. Segundo o TVF, a exigência se deu ante a conclusão pela existência de depósito sem comprovação de origem, embora devidamente intimada para esclarecimentos, a recorrente não o fez, tendo sido lavrados os autos de infração. Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega estar inscrita no Simples e, por essa razão, recolhe seus tributos de forma unificada, estando impossibilitada a exigência do imposto de renda e contribuições na forma como contra ela foi lançado. Quanto aos depósitos bancários, diz que tratariam-se de meras movimentações de suas contas e que isso não implicaria em omissão direta, né, e que dependeria de prova do fisco quanto à omissão. No caso que, em primeira instância, o lançamento foi julgado procedente, não foi. Vindo os autos para julgamento, foi feita a resolução de diligência através de voto vencedor, com o objetivo de se constatar se o contribuinte efetivamente estava inscrito no Simples ou não à época da autuação e se havia ato de exclusão, bem como a existência de sua ciência. O que me chamou a atenção aqui, presidente e demais conselheiros, é que nessa resolução, embora haja menção de voto vencedor, não consta o conteúdo do voto vencido na resolução pela diligência, né? Eu não sei se coloco aqui a questão, né, para discussão com vocês, até porque, embora o resultado da diligência proposta pela resolução tenha constatado que efetivamente a empresa à época estava inscrita, né, no Simples, não constando dos sistemas o ato de exclusão, né, que justificaria a tributação da forma como se deu através dos autos de infração na sistemática do lucro real, né, faço essa consideração da ausência do voto vencedor na resolução. Passando já ao voto, então, haja vista, né, o resultado da diligência proposta na resolução ter sido no sentido de que a recorrente à época, né, efetivamente encontrava-se inscritas no Simples, inexistindo qualquer notícia quanto à exclusão regular dela com base nessa sistemática, né, inclusive no resultado da diligência foi transcrita as telas do CIVEX, demonstrando, né, que ela tinha sido inscrita e que o eventual ato de exclusão já havia sido cancelado, então que à época ela efetivamente estava inscrita no Simples. Dada essa constatação, eu entendo que o lançamento da forma como aconteceu ali pela sistemática do lucro real não pode prevalecer.
do exposto, manifesto-me no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. É que a questão o processo é bem enxuto. Alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma dúvida para tirar? Doutor Daniel. Presidente, eu estou com uma dúvida que assim, me parece que essa diligência não foi assim tão esclarecedora. Na verdade, a declaração de inatividade de empresa do Simples é uma declaração específica. Ela chama DEFIS. A declaração de inatividade que tem nos autos é a declaração de quem não está no Simples mesmo, que é aquela que parece inclusive a DCTF, que é a PJSI, certo? Então é uma declaração distinta. Essa declaração de inatividade é para a empresa não optante do Simples. Ó, o que tem nos autos é isso. Aí ele alega genericamente, eu sou optante do Simples. Não me entrar nada, eu estou falando do fato gerador 2004. Tá? Aí foi feita a diligência para esclarecer isso. A resolução de diligência, para mim, não está esclarecendo se ela estava na época ou não. Ela simplesmente traz uma tela do CIVEX mostrando que em 2008 teve uma DE para exclusão e ele regularizou. Então, eu não tenho nenhuma certeza aqui que em 2004, data do fato gerador, ele estava no Simples. Pelo menos não ficou claro para mim na diligência. Então, assim, das duas, ou seria o caso de esclarecer essa diligência, apesar de que eu acho que nos autos a prova maior de que ele não estava no Simples do que ele estivesse. Entendeu? Então, eu fiquei realmente com essa dúvida. Quanto à parte inicial, eu queria pedir esclarecimento à relatora. Porque assim, a declaração de atividade que ele apresentou é a declaração de tributação normal, entendeu? Então, Daniel, no caso aqui, como eu disse para vocês, né, a resolução de diligência ela foi nesse sentido e ela foi específica para que houvesse demonstração de se o contribuinte estava ou não no Simples. Uhum. A informação trazida é essa, exatamente nos termos em que você comentou aí. Então, no caso, eu acredito que, se não fosse para dar procedência, seria o caso de repetir essa diligência, né, para que isso ficasse esclarecido a uma evidência maior. Até porque a resolução ela havia sido, né, nesse sentido. Então, assim, se os demais também entenderem que o resultado dessa diligência não foi suficiente a prestar esse esclarecimento, que seja o caso, então, de se repetir a diligência e não desconsiderar o resultado. A tela, apesar dele ter dito, não tem dúvida que ele era, mas as telas ele traz 2008, né? Não tem um termo de opção, não tem a informação de quando é que foi ele fez a opção. Ele pode ter feito a opção depois. Então, ele fez a opção em 2007, né? A gente está falando de gerador em 2004. Era justamente não ficou isso assim tão esclarecedor para mim. Eu achei nos autos o cartão de CNPJ dele de 2001 falando que ele estava no Simples. Vou ver se tem mais alguma coisa para baixo, porque realmente o processo é bem confuso. Essa declaração dele, que ele apresentou de inatividade, não é de empresa optante do Simples. Essa diligência é muito mal feita, na verdade. Ela veio dizendo que ela juntou uma... O Camerano está com a mão levantada aí, presidente. Vamos ver. Diga, doutor Camerano. Assim, ó, você não pode ter dois regimes de apuração no mesmo ano calendário. Uhum. Não pode. Foi lançado pelo Lucro Real, é isso, doutor? Isso. Foi lançado pelo Lucro Real. Quando a gente vai falar, não, eu era optando simples. O que o CARF fez? Mandou, porque no TVF não existia informação para que eles se conscientizassem, certificassem de que houve opção pelo simples. Mandou em diligência. A diligência é a seguinte: a contribuinte fez opção pelo regime do Simples. Em caso afirmativo, houve eventual ato declaratório de exclusão do Simples, a contribuinte teve ciência do ato de exclusão. Aí, no relatório da diligência, diz o seguinte: em atenção ao despacho tal, verifiquei no processo administrativo número tal, que é um outro processo, que deve ser o da exclusão.
Assunto: contestação à exclusão de ofício do Simples Nacional. Enquanto ser constado o extrato do sistema Civex. Exclusão do Simples Nacional, onde consta exclusão suspensa ADE número tal e exclusão cancelada automaticamente após regularização de pendência. Aí diz aqui o seguinte: com o exposto acima, não resta dúvida que o contribuinte era optante do Simples Nacional. Desta forma, considero cumprida a diligência em foco e propõe a devolução do presente processo ao CARF. A própria unidade de origem, cara, já fez o estudo dela, já fez o estudo dela, o trabalho dela, olha, teve uma exclusão lá, já regularizou, entendeu? E está dizendo, olha, ela é conclusiva. Não resta dúvida que o contribuinte era optante do Simples Nacional. Então, nós vamos baixar isso aqui em diligência para quê? Eu não acho tão... A não ser que a gente coloca na conta do auditor que faz a diligência, né? Porque assim, ele juntou as telas relativas à exclusão, ele não traz nenhuma informação da adesão que foi feita. Por outro lado, as declarações que ele apresenta no processo, que ele apresentou durante o período de fiscalização, são declarações de pessoas jurídicas não tributadas pelo Simples. A declaração de inatividade que ele apresenta. Acho que tem alguma inconsistência. Ele pode ter sido optante pelo Simples, ele não traz informação. Ele simplesmente fala, ele é optante do Simples no recurso, na manifestação, não fala mais nada. Sim, ele é optante lá. É absolutamente genérico. Ele não fala nada, ele não traz sequer uma prova de que ele é optante pelo Simples, absolutamente nada. Mas a diligência, ao meu ver, ela falou, não, ele é optante Simples, não é optante quanto? Em 2007, 2008? Né? Não vejo assim. Eu não tenho segurança para entender por nulidades aqui direto, não. Pela ordem, doutor Carlos André. Presidente, eu estou com outro processo aberto aqui. Né? Esse processo, ele trata do ato declaratório de exclusão que foi feito em 2008, né? Ato declaratório 10.6324, 22 de agosto de 2008, né? Em razão de débitos, né? Esse processo, ele tem aqui a divulgação, né, a manifestação de inconformidade do contribuinte, e ele tem depois uma consulta dos débitos geradores do ADE, né? Depois uma tela com a suspensão dos efeitos da exclusão em razão de impugnação, né, o número do processo, e depois ele tem aqui realmente apenas essa tela em que ele registra aqui a tela do Civex, que a exclusão foi cancelada automaticamente após a regularização da pendência. Né? Então, ele foi selecionado para receber o ADE em agosto de 2008, foi gerado o ADE no dia 26 de agosto de 2008, no 29 de outubro, ela foi selecionada para constar no edital. O edital foi publicado, né, e produziu efeitos a partir do dia 5 de novembro. Dia 20 do 12 tem o registro da exclusão cancelada por regularização. Só tem isso mesmo. E depois tem um despacho de encaminhamento aqui dizendo: tendo em vista o cancelamento da exclusão do Simples Nacional, conforme consulta do Civex, propõe encaminhamento. Só tem isso nesse processo. Você tem aí os efeitos da ADE, o efeito da exclusão, ano calendário, a partir de quando tem aí no ADE? O ADE está quase legível, né? Esta parte, acho que não dá para ler. Tem alguma tela aí que fale da data de adesão, opção? Porque assim, a gente está falando da diferença de 4 anos entre o fato gerador aqui e o ADE. Não tem. Os efeitos da exclusão nasceram a partir do dia 1º de janeiro de 2009. Essa parte está para ler no ADE. 2009. Esse processo que é o 2008, 09, esse?
Auto-infração é relativa a 2005? Não tem mais nada. Nesse processo aqui, não tem mais nada, só tem isso. Se o auditor fiscal, na diligência do CAF, só achou esse processo aqui não... Primeiro, ele diz respeito ao Simples Nacional. Ele não satisfaz, né? E ele só se refere a esse ADE de exclusão que teve seus defeitos cancelados. O processo não tem mais nada. Que coisa louca, cara. Olha, eu vou te contar. Então, é duro que a gente fica sem informação nenhuma de 2004. A única coisa que eu tenho, até para poder dar subsídio de decisão aqui, foi esse resultado que o Camerano, inclusive, leu na íntegra aí, que é o próprio auditor que respondeu à diligência atestando que ele estava no Simples. Alguém achou o extrato do CIVEX? Está no final do processo, presidente. Volume 2? Pessoal, se eu puder esclarecer, eu tô abrindo aqui a consulta de optantes do Simples Nacional no portal do Simples Nacional. Ele fez a opção pelo Simples em 1º de julho de 2007. Então, no período, ele não era optante do Simples. Mas aí é só o Simples Nacional, né? O Simples Nacional iniciou em 1º de julho de 2007. O próprio CIVEX também, né? Ele abarca essa questão apenas, né? Porque é depois, é 2008. Então, ainda fica em um vácuo aí pra gente... Entendeu? E ele foi excluído em 31/12 de 2010. Hoje ele não é optante. Foi excluído? Foi excluído. Em 31/12 de 2010. Você vê, ele sonegava tudo, claramente. Né? Ele declarava como inativo, você pega lá a movimentação financeira, tem relatórios aí dizendo de número de funcionários que ele tem, faturamento, etc. Na verdade, Daniel, acho que você tem razão. Essa resposta que foi dada ali não satisfaz. Não satisfaz, não. Ele, não satisfaz, não. Até porque a diligência do CAF também não foi muito bem feita. Exatamente. Ela não foi específica. O contribuinte ele é optante do Simples no ano calendário de 2004. É isso que tinha que ser. A diligência tinha que ser nesse sentido. Mas não foi isso. Eles falam genericamente, a contribuinte fez a opção pelo Simples? Assim, em algum momento ela fez, pronto, não tem dúvida. Mas quando? Naquele período tal, não tá, entendeu? Aí vem o auditor lá, diz que ela foi excluída lá em 2009, sei lá, por um ato declaratório, foi cancelado, mas não fala nada de 2004. Aqui no caso subsiste a dúvida, né? Que não foi esclarecida pela diligência. A dúvida não foi esclarecida, tem razão, a dúvida não foi esclarecida. Na verdade, eu pessoalmente, como relator, eu não faria essa diligência. Na verdade, porque assim, foi uma alegação genérica de que ele era simples, não trouxe absolutamente nada, e nenhum dos documentos dos autos davam a indicar que ele era do Simples Nacional, ponto, o Simples Federal antigamente. Mas foi feita, só que foi feita e gerou a dúvida por uma alegação genérica, tanto a manifestação de conformidade, tanto a impugnação quanto o recurso são absolutamente genéricos. Só que não fala nada. Daniel, eu entendo o seu ponto de vista, só que o resultado da diligência, ela complica um pouco essa tua posição. Complica porque ela fala, olha, ele é optante sim. Então, para a gente acatar essa tua posição aí, nós vamos ter que desconsiderar lá o que o auditor falou. O que o auditor falou ficou meio ambíguo. Mas ele diz com todas as letras, ela era optante simples sim. Vamos lá. Eu posso fazer, então, uma sugestão, primeiro para a conselheira relatora e depois para a turma, de a gente retornar esse processo à unidade local para que ela esclareça, né? Nos exatos termos que a gente está discutindo aqui, eu quero saber se naquele período de apuração relativo ao auto-infração, a contribuinte estava ou não estava no Simples. Entendeu? Agora, até falando aqui, Camarão, na verdade a diligência não foi tão ruim, não, porque ela pergunta, ela era optante do Simples, que seria Simples Federal, nos termos da Lei 9317, certo? Na verdade, o autuante ele fez uma análise do Simples Nacional. Do Simples Nacional ela era optante, mas o Simples Federal foi antes, entendeu? Mas Daniel, mas fica assim a resposta. A resposta do auditor ficou ambígua. Sim, concordo. O Daniel, aquela história, você deixou a brecha o cara fazer um relatório de diligência
não vou nem falar o que eu estou pensando. Tá entendendo? Você deu a brecha. Sim. Tá? Você não deveria ter dado essa brecha, entendeu? Então, sugestão minha, se a conselheira acatar, que ela para que ela mude seu voto para converter o processo de diligência. Senão a gente bota em votação e elegemos alguém para fazer o voto vencedor, sem problema nenhum, tá? Não, eu pessoalmente eu concordo, presidente, também. Eu acho que resta uma dúvida aí de fato. O que você acha, Luciano? Não, por mim tudo bem, até porque repetir a diligência, né, você ter mais certeza em relação à questão do julgamento, não atrapalha em nada. Uhum. Ainda mais como os demais conselheiros, né, estão em dúvida em relação a essa questão, que já tinha sido objeto da diligência e não restou esclarecida de forma suficiente, eu não vejo prejuízo em realizar essa diligência, até porque, dada a convicção do auditor no sentido de que efetivamente o contribuinte estava inscrito no Simples, enfim, eu acredito que ele não vai ter dificuldade em encontrar elementos que amparem essa afirmação dele, né? Já que isso já tinha sido objeto de pedido de diligência, mas vamos ver o que acontece. O que eu queria sugerir, presidente, se possível para a relatora, é deixar claro, porque na verdade o objeto aqui é a análise do Simples Federal. Essa tela que ele do Simples Nacional, não está relacionado ao período do fato gerador, entendeu? Então, deixar claro que ele tem que verificar se ele foi optante do Simples Federal no ano calendário tal. Ponto. Isso. Alguém discorda da solução? Não? Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Ok? São 17h58. Eu pediria a Amanda que interrompesse a gravação.